Muito boa tarde aos ouvintes da Voz da Planície de Beja. Boa tarde a quem nos acompanha também pelo Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Já estamos na segunda temporada das Phoenix Talks. Esta já é a terceira edição desta segunda temporada, em pleno inverno e à beira de um confinamento, aqui a respeitar, como se pode ver através do Facebook, para quem nos visualiza, aquelas que são as regras que estão estipuladas para este tipo de realização. Temos os 2 metros de distância, no sentido de podermos falar à vontade e de podermos também levar até si este espaço que vai durar sensivelmente 30 a 35 minutos. João Cascalheira, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma conversa da Phoenix. Esta conversa hoje versa um bocadinho sobre uma temática ligeiramente diferente das outras duas. Temos estado a fazer a apresentação dos dinamizadores de inovação social do Baixo Alentejo. Hoje as atenções estão centradas no investidor social, que não deixa de ser também um dinamizador, o investidor, não é? Quando investe, dinamiza. Cabe-lhe a si fazer essa apresentação hoje também daquilo que vai acontecer nestes minutos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pensámos que era muito importante termos um programa com o investidor social, porque ainda não tínhamos tido a oportunidade, embora o investidor social seja, ou pelo menos o representante do investidor social, é normalmente convidado para programas, pelo menos já uns 2 ou 3, portanto quem já teve presença, contudo ainda nunca tínhamos feito um programa sobre a figura do investidor social, que penso que é importante e relevante que esse programa seja feito, até porque o município de Beja, e no programa que tivemos com o Filipe Almeida, foi feita a referência que o investidor social do projeto da Incubadora de Inovação Social, também é o investidor social do projeto Convida, é um dos maiores investidores, portanto, do país. Penso que até é o 17º ou algo já. De acordo com o que foi dito naquela altura, sim. De acordo com o que tínhamos. E, portanto, realmente é para nós algo que temos que fazer referência, até porque a dinâmica que temos e tudo aquilo que fazemos não seria o mesmo se tivéssemos outro investidor. E, portanto, também é importante que as pessoas percebam esta relação que se cria e como é que esta relação deve ser alimentada entre os projetos, o promotor e todos os parceiros, mas também com aquele que é o parceiro principal, que é o investidor social. Sem ele, muitas vezes, nem há projeto. Portanto, não, sem ele não há projeto. Não há de todo projeto. Sem um investidor claro não também, há projeto. Portanto, o projeto nasce de uma simbiose clara e das vontades claras entre quem é o promotor e quem é o investidor. E é o investidor que dá 30% da verba que é o responsável por uma parte do financiamento. E é importante também para que as pessoas lá em casa, e quem tem vontade de fazer projetos, ou quem já tem projetos aprovados agora neste último quadro, percebam qual será a relação que devemos estabelecer com o investidor. E penso que, de alguma forma, e também e por diversas vezes já tem sido referido pelo próprio Portugal Inovação Social, de alguma forma é um bom exemplo, é uma boa prática aquela relação que aqui foi estabelecida. Nós temos que perceber que os projetos existem por si, existem pelas dinâmicas que vamos criando e crescem e evoluem e desenvolvem-se, mas eles não são possíveis sem que este investimento e que este primeiro acreditar exista. E, portanto, a Ana sabe isto também, que também já andou por diversas vezes a procurar investidores sociais para projetos da própria rádio, e sabe que é fundamental este papel. E, portanto, também temos que fazer aqui referência a 2 coisas que para mim são importantes. Primeira é a abertura e a visão de futuro de quem faz este tipo de investimento, porque realmente é mais fácil estarmos sossegados e acomodados quando sabemos que tomamos uma decisão que nem sempre sabemos, e na altura, quando esta decisão foi tomada, qual era, o que era bem isto da inovação social, o que era bem isto de termos uma incubadora, o que era isto de termos um projeto com vida. Mas o que é um facto é que esta decisão foi tomada, esta decisão permitiu que estes projetos existissem. E depois, obviamente, que o investidor social, por muito que seja institucional e, portanto, por muito que seja uma instituição, tem uma pessoa que toma decisões. Tem uma cara, tem um rosto, não é?
E é por isso também que é importante que essa pessoa aqui esteja, porque essa pessoa toma as decisões. E é isso também que é importante que as pessoas percebam, porque realmente, muitas vezes não temos esta noção, mas o papel do investidor e o papel de quem decide no sentido de darmos passos para a frente é tão importante como o papel de quem desenvolve os projetos. Muitas vezes não lhe é dado também palco e também não lhe é dada a relevância que tem, mas tem muita relevância e tem que ser dada uma palavra ao investidor, exatamente porque sem ele os projetos não existem. E é também muito naquela que é a relação que construímos com ele que os projetos têm ou não sucesso. Porque também se não existisse por parte do investidor a abertura, a disponibilidade e o companheirismo para que as coisas corressem bem, as coisas também não corriam bem. E essa abertura e essa disponibilidade para que o trabalho que é feito seja feito de uma forma imparcial, seja feito de uma forma correta, ao serviço das pessoas, ao serviço dos projetos, ao serviço de quem necessita, nós também não teríamos exatamente aquele trabalho que estamos a fazer neste momento. E, portanto, é importante que as pessoas percebam duas coisas. Primeiro, que o investidor é aquele que acredita primeiro e, segundo, que a relação que construímos com o investidor deve ser forte e consolidada exatamente para que os projetos possam ter sucesso. E, portanto, nesse sentido, este programa faz todo o sentido, não é? Passando aqui porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber este papel do investidor, até porque é muito abstrato, não é? E, portanto, o que quisemos hoje foi dar cara a esse investidor. Esse investidor é uma pessoa, embora represente uma instituição, e, portanto, terá também aqui uma palavra a dizer. E vamos já saber, seja bem-vindo, Paulo Arsénio, Presidente da Câmara de Beja, o investidor social da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Como o João Cascalheira acabou de referir, se não fosse o investidor social, a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo nem sequer existia. Como é que reagiu, até porque representa a instituição, naturalmente, como aqui já referimos, mas também quando aceitou, quando foi no sentido de dizer que sim a este investimento, partiu muito da sua percepção pessoal deste projeto. Como é que foi esta relação, como é que foi este acreditar, como o João Cascalheira referia ali há pouco? Que acreditar foi este? Bom, antes de mais, uma excelente tarde ao vasto auditório da Rádio Voz da Planície, a Ana de Freitas, ao João Pedro Cascalheira, o resto do pessoal técnico aqui presente em estúdio, muito obrigado. Estúdio, que são as instalações da Incubadora Social, e portanto estamos digamos, na casa-mãe de todo este projeto que está a entrar no seu terceiro ano. Dos primeiros 3 anos, esperamos que muitos mais possam seguir-se, e digo 3 anos porque o financiamento inicial e o projeto inicial é de 3 anos, portanto irá esgotar-se no final deste ano 2021. De facto, quando nós reunimos com o Portugal Inovação Social, quando reunimos com as pessoas de Portugal Inovação Social em 2018, entendemos que fazia todo o sentido, e depois de termos a percepção da importância deste projeto, ter na capital distrito, neste caso Beja, uma incubadora social que pudesse ser parceira na criação de projetos que possam ser úteis do ponto de vista social, cultural, desportivo, enfim, aqui na região. E que fazia todo o sentido ter uma sede física e de apoio a esses criadores, a esses investidores, aqui na capital distrito, em Beja. E, portanto, nós desde logo entendemos, depois de analisar os prós e os contras, e praticamente não encontramos qualquer contra em ter uma incubadora com estas características, como nos foi proposta em Beja, entendemos desde logo que sim, que a incubadora fazia todo o sentido ter como investidor social a Câmara Municipal de Beja, desde logo, porque temos de assumir também as nossas responsabilidades de capital distrito, isso passa naturalmente também por aí. Faria menos sentido a incubadora estar localizada noutro concelho, não por uma questão de competitividade entre concelhos ou de Beja secar concelhos em volta, não é isso. É que mesmo em termos também de mapa e em termos geográficos, nós estamos no centro do Baixo Alentejo, também por uma questão geográfica, então, de capitalidade, por um lado, muito importante, e geográfica também. E, portanto, agarramos desde logo a oportunidade da incubadora, e estes primeiros 2 anos que estão esgotados correram muito bem, 10 meses dos quais num contexto absolutamente impensável em 2017 e 2018, embora o projeto tenha arrancado em termos de concepção em 2018, e agora provavelmente este ano 2021 também vai ser todo vivido ainda numa condição muito, muito atípica. Não deixa de ser extraordinário
que este projeto da incubadora, nos primeiros 3 anos de vida que estão a correr, atravessa uma situação tão diferente. Não é? Na prática, só os primeiros 14 meses é que foram, digamos, de normalidade previsível, enfim, da normalidade da nossa vida no último século. E os últimos 20 ou 22 meses ou 23 meses estão a ser num contexto absolutamente impensável. Mas bom... Também aí inovar. Também a inovar, porque são, de facto, são nas circunstâncias difíceis que as pessoas se revelam, efetivamente. Porque quando as circunstâncias são fáceis, e não estou a dizer que no início tenha sido fácil, ou seja, esta equipa que está à frente da incubadora, o João Pedro e toda a equipa que reuniu à sua volta, estão também a fazer este caminho difícil de desmatar, de partir pedra, como se diz muito em alentejano, e não só nos pontos do país também se diz, partir pedra, isto é, dar a conhecer, de facto, uma possibilidade nova, que até agora não era perceptível, não sabia que existia, não sabia como funcionava, e agora essa percepção existe. E tem sido, de facto, uma incubadora muito bem sucedida, com muitos projetos apresentados, alguns dos quais evoluem, outros ficam pelo caminho, enfim, porque alguns quantitativos e parâmetros técnicos não obedecem, digamos, à parametrização que depois os pode financiar, ou eventualmente por outras circunstâncias alheias aos próprios investidores e que faz com que um outro projeto muitas vezes possa não ter o sucesso que provavelmente teria se tivesse continuidade, mas a vida é mesmo também feita de situações como essas que acabei de referir, portanto sucessos de projetos bem-sucedidos, de projetos que precisam de alguma pequena remodelação para que a seguir possam também ser bem-sucedidos, e estamos numa região, não é demais referi-lo, e eu nunca o digo com forma de queixume, nem de fazer pairar sobre Beja uma permanente tristeza e um permanente agouro, não é isso, mas estamos numa região ainda com um número de jovens mais reduzido do que outras regiões do país, o norte e o centro, e mesmo a área metropolitana de Lisboa, com particularidades populacionais e características populacionais muito específicas, o que faz com que também o desafio aqui seja maior. O que é certo é que o balanço que a Câmara Municipal de Beja faz nos primeiros 2 anos é extremamente positivo, quer dos projetos no terreno, que só existem porque existe incubadora. É bom sempre termos essa referência, digamos que existe um centro do sistema solar que é a incubadora, à volta do qual depois irão os planetas, os projetos que aqui têm sido apresentados. E, portanto, a avaliação que fazemos nestes primeiros 2 anos é muito positiva. A expectativa da Câmara Municipal de Beja é que o Portugal Inovação Social possa continuar a partir de 2022 por triénios ou por quinquénios ou por períodos temporais maiores e que não se esgote em 2021. Eu tenho a percepção, quem já me ouviu noutros programas, bom, lá vai o Presidente outra vez meter o CD ou a cassete ou o LP e já estamos cansados de ouvir dizer a mesma coisa. Mas eu tenho a percepção que a inovação social, tal como foi agora, pelo caminho que tem vindo a fazer e pelo desenvolvimento que tem vindo a ter, que não vai parar nos próximos anos, ela é absolutamente fundamental para dar resposta às pessoas. E já agora, estes projetos existem por um motivo, porque existem pessoas que precisam das respostas destes projetos e porque melhoram a qualidade de vida das pessoas. Isso é que é importante. Qualquer tipo de projeto, não faço aqui distinções. E, portanto, é muito importante. Estes projetos existem para as pessoas, ajudam as pessoas, intervêm positivamente na vida das pessoas e das comunidades, dessa forma, porque depois as comunidades são feitas por essas mesmas pessoas que encontram, digamos, abrigo nestes projetos. Portanto, desse ponto de vista, eu costumo muito comparar, vou fazer a comparação que já fiz outras vezes, ao programa de apoio à redução dos tarifários dos transportes públicos. Também vieram para ficar. E a inovação social tem de vir para ficar. Portanto, o caminho mais difícil está a ser feito por esta equipa, por ser a primeira, não é por ser melhor ou pior que outras que possam vir a seguir. Pode ser a mesma, podem ser outras. Porque foi esta equipa que, de facto, fez este caminho de desbravar, de começar com esta dura tarefa. Portanto, a Câmara Municipal de Beja tem feito uma avaliação muito positiva, não só da incubadora, como dos projetos que têm germinado dentro da mesma. Valeu a pena acreditar, então? Valeu a pena acreditar. Valeu realmente a pena acreditar. Não o digo por nenhuma espécie de favor. A Câmara de Beja muitas vezes também se engana, também erramos, mas este não foi o caso. Acertámos e fizemos muito bem e, portanto, isso nota-se na qualidade de vida das pessoas, de muitos dos projetos. O mais emblemático é o projeto Covid, porque é de facto um projeto que envolve uma comunidade substancialmente numerosa, substancialmente mais numerosa que os outros projetos. E já agora o projeto Covid, permitam-me, foi uma coincidência, não foi um planeamento, porque a Câmara Municipal de Beja foi confrontada em novembro de 2018 com o fim, digamos, da ginástica sénior nas freguesias por parte da nossa entidade parceira na altura. O projeto foi ao tapete em novembro de 2018, nós ficámos numa situação muito difícil.
ficaríamos com centenas de séniores do nosso concelho sem atividade física e não tínhamos nenhuma alternativa, e foi uma felicidade enorme termos incubadora, porque se não tivéssemos incubadora, a solução para essas 500 pessoas do concelho que atualmente beneficiam do projeto Covid provavelmente teria sido muito mais difícil de resolver e com custos substancialmente maiores para a Câmara, para as freguesias, que já agora não têm qualquer custo, e conseguimos, em tempo recorde, encontrar um projeto alternativo de grande qualidade, mais democrático, porque passou a servir todas as freguesias, na verdadeira acessão da palavra, nem todas eram servidas, e passou a ser gratuito para todas. Portanto, aderiam só algumas freguesias e pagando no sistema anterior. E não estou a dizer que era um mau sistema, era o que existia. Provavelmente, se não tivesse caído, ainda estaríamos com esse sistema. Também poderia ser, Ana Freitas. Portanto, não, mas, enfim, estas circunstâncias às vezes permitem que situações que já eram boas possam ser ainda melhoradas. Foi o caso, e, portanto, este projeto Covid, a prova da validade deste projeto Covid é o facto de já ter sido copiado em muitos outros municípios à volta de Beja. Essa replicação é fundamental, não é? Antes de voltarmos a Paulo Arsénio, volto aqui, João Cascalheira, só para fazermos aqui um ponto de situação em relação à incubadora de inovação social do Baixo Alentejo. Ainda não há muito tempo alguém me dizia: quanto tempo é que a incubadora tem? Perguntava-me, eu dizia, fez 2 anos agora. Epá, mas parece que já cá está há tanto tempo. Efetivamente é um elogio, acho eu, não é? É um bom ponto de partida dizermos que alguém que tem 2 anos apenas de atividade parece que já cá está há tanto tempo no terreno. E antes de voltarmos ao Paulo Arsénio, para falar um bocadinho, neste caso enquanto investidor social, de todos os projetos que aqui germinaram e criaram um conjunto de parcerias, fazer aqui um ponto de situação, João, no sentido de lembrar às pessoas quantos projetos é que esta incubadora está a acompanhar, não só no Concelho de Beja, mas no território, até porque a abrangência é regional, não é? Olha, Ana, é assim, primeiro de tudo, explicar que a incubadora, em termos de projetos, portanto, projetos que têm não só aprovados, nós projetos protocolados temos 10 relativos ao ano anterior, obviamente começamos agora 2021, mas para 2021 já temos um, portanto estamos a dia 14 de janeiro. Portanto, já posso dizer que para 2021 já temos um. Portanto, relativamente ao ano passado, é um trabalho cumulativo, obviamente há projetos que precisam de incubação durante mais tempo, há projetos que não precisam, mas o nosso objetivo, Ana, isto para que as pessoas percebam os números, o nosso objetivo era ter 4 projetos por ano. Portanto, esse objetivo já foi amplamente superado. Agora, a nossa grande questão aqui prende-se com o tipo de incubação que é feita, não é? E a nossa incubação nós tentamos que ela seja o mais presente possível e que ela permeie o sucesso dos projetos, porque é uma vantagem para todos. Uma das coisas que eu ainda ontem, num outro programa, falei e que é importante nós estamos a ter muitos jovens de Lisboa, principalmente da zona de Lisboa, a procurar projetos para se mudarem para Beja. E é interessante perceber, principalmente para as freguesias rurais. E ainda no outro dia a falar com um casal que estava a pensar, e efetivamente já tem um mais coeso interior aprovado, inclusive. Uma das coisas que falávamos era, a rapariga até nos dizia que só precisamos de casa para nos mudar. E eu até lhe perguntava, mas existe algum problema se nós vos arranjarmos um espaço numa freguesia rural em vez de ser na própria cidade? E ela dizia, não, até ficamos bastante satisfeitos. Portanto, a dinâmica que existe, que é, ou que está implementada, é num sentido de nós conseguirmos maximizar ao máximo os efeitos destes projetos. Porque as pessoas têm que perceber que quando um projeto é aprovado não é um posto de trabalho. São 4, 5, 6 postos de trabalho. Portanto, não multiplicar isto pela quantidade de postos de trabalho criados, pela quantidade de jovens que vêm. Por exemplo, posso dar um exemplo muito simples relativamente a isto, com 2 projetos. Olha, a Escola Ciência, cujo investidor social é o EMAS, neste momento trouxe jovens de fora para virem trabalhar para Beja, para virem viver para Beja. Por exemplo, do projeto da Cozinha da Avó, o próprio coordenador do projeto veio de Lisboa para coordenar o projeto cá. E, portanto, efetivamente, mesmo aquela medida que nós falávamos de fixar população ou de trazer população,
efetivamente está está perceber, a não é? acontecer e há interesse, há efetivamente interesse por parte das pessoas em virem para aqui. E ficam muito surpreendidas quando percebem tudo aquilo que nós temos para lhe oferecer. E ficam muito surpreendidas quando lhe começamos a falar dos projetos, quando lhe começamos a falar das respostas que existem, de tudo aquilo que é o conjunto de investidores, de agentes dinamizadores e a filosofia daquilo que nós estamos a criar neste Conselho. E, portanto, quando a incubadora tem este tipo de ação, não é? Ela tem este tipo de ação porque há uma filosofia por trás dela. Não é? E esta filosofia também não seria a que é se não existisse também por parte do investidor uma abertura a que essa filosofia fosse implementada no território. E daí também dar a ressalva de que muito daquilo que nós fazemos é, sem dúvida nenhuma, também resultado da abertura que o investidor social Exatamente. tem, porque não nos esqueçamos que é um parceiro fundamental, que patrocina e que apoia 30% do bolo final. E se não houvesse esta abertura e esta maneira de estar e de pensar da parte de todos, não é um pensamento único da incubadora, é um pensamento implementado. E penso que a nossa região, o Baixo Alentejo, tem muito a ganhar com esta visão aberta, com esta visão de construir. E eu falo muitas vezes disto, e digo isto muitas vezes e vou continuar a referir, que nós temos que ter uma atitude construtiva. Nós temos que ter uma atitude em que pensamos nos benefícios que nos traz, por muito que nós no momento só consigamos ver problemas, mas se nós continuarmos a vida inteira só a ver problemas, nós nunca chegamos a lado nenhum. E então, em cada problema, nós temos que encontrar uma solução, não é? Ora, E, nem portanto, nós temos que começar a trabalhar, e é por isso que os problemas também estão, porque as pessoas têm que mudar a bitola e têm que perceber, eu não me posso focar única e exclusivamente nos problemas, eu tenho que pensar na solução, porque se estivéssemos todos a pensar no problema, estávamos todos em casa. Aliás, os problemas normalmente são grandes oportunidades, não é? Sem dúvida. E voltamos a Paulo Arsénio. Paulo Arsénio, estas parcerias, ao fim e ao cabo, portanto, a Capital Distrito recebe a sede da incubadora, mas a incubadora, como o João aqui referiu, foi até Mértola, vai até outros locais do território e estas parcerias que a autarquia, de alguma maneira, conseguiu aqui fomentar, porque acreditou e tem esta abertura, como também o João Cascalheira referiu, são fundamentais não só para o crescimento do Concelho de Beja, mas para todo o território. Esta também era aquela que era a ideia que tinham quando pensaram neste projeto, em termos de parcerias e de futuro, digamos assim. Também, efetivamente, as câmaras municipais, nos dias de hoje, se não trabalharem em rede e em parceria, por si só, dificilmente conseguem ter uma ação sobre o território, seja em termos de incubação de empresas, seja em termos de apoio social, seja em termos de incubação de ideias de várias valências, como aqui na incubadora social do Baixo Alentejo. Portanto, nós temos mesmo de trabalhar em rede e com parcerias. Não há outro caminho, e eu diria ainda bem que não há outro caminho. Mal daquelas autarquias que centralizem sobre si todas as tarefas com estas características e as queiram executar bem. Não é possível. O volume de trabalho de uma autarquia hoje em dia, e eu sei que não é esse o tema que nos traz aqui, é de tal forma espesso que, digamos, não conseguiríamos cumprir com a qualidade que a incubadora cumpre o desempenho das mesmas funções e com os mesmos resultados. Isso seria absolutamente, e digo com forte convicção, impossível. Não digo difícil, reforço a palavra impossível. E, portanto, desse ponto de vista, é através de parcerias como esta que nós chegamos a todo o território, que trazemos pessoas de fora. Eu, de alguns destes casos que o João referiu, não tinha conhecimento, mas é de facto uma Câmara Municipal parceira com a incubadora social nesta matéria, parceira com o CEBAL, ao qual chegaram agora mais 8 ou 9 investigadores novos na semana passada. A Câmara Municipal de Beja é a principal financiadora do CEBAL, é a Câmara Municipal de Beja que vai apoiar o CEBAL e construir o novo edifício, o CEBAL, assim relancemos o concurso e haja desta vez empreiteiros candidatos a executarem a obra no âmbito deste segundo concurso que iremos lançar. E, portanto, é com estas instituições em parceria que os municípios devem tentar alcançar os seus objetivos de servirem melhor a população, de servirem melhor a qualidade, de estar ao lado de servirem com melhor qualidade essa mesma população e de estarem de facto ao lado
das pessoas. E este é o caminho que se tem revelado correto até para a captação de pessoas para o território. O município de Beja tem aqui uma particularidade no ano 2019, é que pelos dados do INE relativos ao ano 2019, que não foi o ano de censos, 21 será um ano de censos caso haja condições para realizar os censos, que são de 10 em 10 anos, os últimos censos são os 2011. Mas no ano 2019, pela primeira vez, desde há muitas décadas, Beja terá ganho população. Isso naturalmente resulta de alguma população migrante, que vai compensando perdas, mas resulta também destas pessoas, destes jovens que vêm para o CEBAL, destas pessoas que se instalam, predominantemente jovens, no âmbito da incubadora social e de outros projetos, em que muitas vezes a Câmara Municipal de Beja não é, digamos, a cabeça de cartaz, e não nos choca que não seja, mas em que a Câmara Municipal de Beja é um forte apoiante em termos de parceria estratégica, em termos de investimento financeiro ou de outro, de para que estes resultados não é? sejam bem conseguidos. Em termos de futuro, há pouco referiu que a inovação social seria, de alguma forma, o território, ou melhor, o futuro do território. É isso que considera que, no futuro, este território ainda tem tanto para dar e tem tanto para solucionar que a inovação social vai estar sempre presente? Eu creio que sim, que a incubação social vai estar presente por muitos e bons anos. O para sempre na vida é uma palavra difícil de utilizar e uma expressão difícil de utilizar, mas efetivamente a incubação social, que ainda agora está a dar os primeiros passos, como a Ana disse há pouco, há pessoas que às vezes abordam, e enfim, pessoas mais do meio, que apresentam mais projetos ou que estão mais familiarizadas com os objetivos da incubadora, nem toda a gente está, naturalmente, e que dizem, bom, isto parece que tem tantos anos. Não tem 25 meses, ou 24 ou 25 meses, é um bebé, esta incubação social é um bebé, e portanto está a dar os primeiros passos, e quando as coisas estão a dar os primeiros passos, normalmente têm longos caminhos para percorrer, e é o caso desta incubadora social. Naturalmente que depois temos também incubadoras com outras características importantes para o território. O Instituto Politécnico, o NERB agora, em termos de incubadora, de instalação de startups e de empresas, está a criar instalações para mais 24 empresas poderem instalar, microempresas, se poderem instalar em Beja. E, portanto, muitas vezes pode até haver uma evolução de uma incubação para outra, de uma incubação que nasce na incubadora social e que se transforma numa startup ou numa pequena empresa ou numa microempresa a seguir. E portanto, as possibilidades existem. E há uma coisa que hoje também é clara. Claro que a vida continua a ser muito difícil para muita gente. Não há, digamos, varinhas de condão e mágicas que solucionem de repente todos os problemas da sociedade e da comunidade. Isso não existe, nem em Portugal, nem em qualquer outro ponto, em qualquer um outro ponto do mundo. Mas também é verdade uma outra coisa, é que as oportunidades hoje são mais do que aquelas que eram há alguns anos atrás, e hoje existem formas de apoiar boas ideias que há uns anos atrás, há 7 ou 8 ou há 10 anos, quando estas matérias da inovação social não mereciam nem a atenção política, nem o financiamento que agora, apesar de tudo, têm, estas possibilidades não existiam. E agora existem estas portas abertas que, quando são bem exploradas e quando os projetos são bons e quando existe algum capital também de parceiros sociais, podem ser depois execuíveis. E já agora, uma nota que me parece importante, e eu acho que aqui é que ainda temos um caminho a percorrer, e é um caminho difícil, tem a ver com os investidores sociais. Nós estamos numa região em que os grandes investidores sociais, ou os maiores, continuam a ser entidades públicas. E o apelo que eu aqui faço, enfim, que terá o peso que tem, é que os privados olhem também com interesse para parcerias sociais que podem ser muito úteis e muito interessantes aos próprios parceiros privados e que naturalmente com isso ajudam a desenvolver a própria região onde eles próprios estão inseridos. E portanto, nós sabemos que a capacidade de muitas das empresas neste momento está algo esgotada por via de um conjunto de recursos ou de poupanças terem sido postas ao serviço da pandemia nestes meses, mas também sabemos uma outra coisa, que temos um setor agrícola na região muito dinâmico, um setor agrícola que não sofreu grandes quebras e que se calhar é a altura deste setor primário que na região cria uma riqueza avultada, também deixa alguns problemas na região, estou a lembrar-me das vias de comunicação, por exemplo, de olharem para alguns destes projetos e de se associarem a eles como parceiros privados, porque as autarquias não podem chegar a tudo. Nós não podemos aprovar, ou melhor, a aprovação não depende de nós, mas nós não temos capacidade financeira para sermos parceiros em todos os projetos que as entidades muitas vezes gostariam em que nós nos associássemos. Associamos a alguns em quantias, enfim, que possamos suportar, mas não podemos associar-nos a todos. Isso não seria, até do ponto de vista financeiro, viável. E, portanto, o apelo que eu aqui faço, que reforço,
é que os parceiros privados da região olhem com interesse para estes projetos e que se associem como investidores privados sociais a alguns destes projetos. Podem fazer uma diferença muito importante na região e podem permitir que alguns destes projetos eventualmente não caiam e que façam o seu caminho. E que façam a diferença também. É importante este aspecto aqui do investidor social, quando se fala muito em investimento social, a primeira coisa que vem à cabeça de quem é abordado é que vai ter que dar dinheiro. Mas investir em termos sociais, tal como ouvimos o Presidente da Câmara de Beja aqui explicar já neste programa, é muito mais do que dar dinheiro. É ficar associado a alguma coisa que se faz, é ficar associado a uma coisa que se cria e que se projeta no presente e para o futuro. Se calhar seria importante também, antes de fecharmos este programa, desmistificar um bocadinho esta ideia de que o investidor social apenas só dá o dinheiro. Não, é muito mais do que isso. O que se pede ou o que se quer quando se procura um investidor social é um parceiro. E um parceiro que tem esta questão financeira associada, naturalmente, mas que é muito mais do que isso. É um parceiro numa resposta social no território. Isso é de suma importância, digo eu, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, e aquilo que o Presidente Paulo Arsénio disse é, sem dúvida nenhuma, fundamental, e acho que sem dúvida nenhuma, é importante reforçar aqui a questão dos investidores sociais, a dificuldade de encontrarmos investidores sociais. Nós temos projetos a nível nacional, que querem sediar-se em Beja. Nós temos neste momento, não vou dizer aqui ainda nomes, porque obviamente estamos a construir as candidaturas com as pessoas, mas nós estamos a conseguir que esses projetos tenham interesse em sediar-se em Beja, que é todo o interesse da nossa região. Projetos na área da saúde, por exemplo. Ora, obviamente que estes projetos que são feitos a nível nacional trazem em si conhecimento, práticas e uma dimensão que nos interessa enquanto sede, enquanto centro de uma região, que é o Baixo Alentejo, não é? E, portanto, é fundamental que exista da parte dos investidores uma abertura para que isto seja possível cimentar aqui. Nós também precisamos que eles façam a sua parte, porque o que é um facto é isto: nós em todos os projetos com os quais trabalhamos contamos sempre com o apoio do município, seja por aquilo que o município já deu ao território, que é a incubadora. Portanto, esse é o maior contributo que faz a todos os projetos, obviamente, esse é o maior investimento que faz a todos os projetos. É um investimento que se os projetos tivessem que pagar as horas de consultadoria, o apoio técnico e a elaboração de projetos, à partida, esses projetos provavelmente 90% não existiria. Não é? E esse apoio é dado gratuitamente porque há um investimento do município de Beja e do Portugal Inovação Social, através do POIS, e, portanto, com fundos europeus e com fundos do Orçamento de Estado e com fundos do município de Beja, isto é possível a custo zero. Isto é muito importante que seja dito para as instituições. E não é cobrado um tostão. Segundo, é importante que se perceba, e muito claramente, que o investimento social é, mais do que tudo, uma intervenção no território. Fazer parte de uma resposta. É fazer parte. Há um investimento, até porque o investimento é diluído durante o período, portanto, não é dado toda a verba no primeiro ano. O investimento é diluído durante o tempo de execução do projeto. No início de cada ano é feito um investimento para o ano seguinte. Não é feito um pagamento por todo. Portanto, agora vou ter um projeto de 3 anos, vou ter que lhe dar todo o dinheiro. Portanto, também tem esta vantagem. Mas eu acho que também, da nossa parte, infelizmente, as coisas vão mudando, e aqui a Rádio Voz da Planície também tem experiência de trabalho neste tipo de parcerias. É importante que se perceba que nós temos que desbravar caminho em todos os sentidos, como o Paulo estava a dizer. E, portanto, e até neste de nós temos que, de alguma forma, educar as empresas, educar o território para a importância disto. E é muito importante que nós tenhamos isto, porque isto traz qualidade de vida, isto traz serviços, e é com a qualidade de vida e é com os serviços que vêm as pessoas. Porque as pessoas precisam disto para querer morar num sítio. E que muitas vezes alguns dos investimentos que existem no Conselho do Território precisam dessas pessoas também para prosperar a todos os níveis. E vamos lá ver uma coisa.
O que é um facto, e concluindo aquilo que estava a dizer, é que a relação que nós temos e que nós damos sempre de exemplo, que é a nossa com o nosso investidor, é muito clara. Ainda há pouco tempo, num dos projetos a nível nacional, foram pedidas reuniões a 3 municípios. O município de Beja foi-lhe pedido no dia a seguir estávamos a reunir com a vereadora. Nós continuamos à espera de resposta nos outros municípios, até hoje. Isto já passou um mês. Mas este tipo de prontidão também traz projetos para o território. E, portanto, é importante que se perceba que a relação com o investidor é importante não apenas com o dinheiro que o investidor dá, é importante com a disponibilidade que o investidor dá. E, portanto, essa disponibilidade também em si é parte do sucesso dos projetos e também em si é uma parte muito importante daquilo que nós conseguimos fazer ou não com os projetos. Porque isto é como tudo, as pessoas quando se sentem bem-vindas, as pessoas quando se sentem acolhidas, vêm. E, portanto, de uma forma clara, é fundamental que se perceba que o investimento social é importante, não precisa de ser em grandes quantidades. Eu sou favorável a que os projetos tentem dispersar entre vários investidores sociais o montante, que facilite, porque nós não temos grandes empresas no território, à exceção das agrícolas, como o Paulo disse, mas é importante que se perceba que o investimento social é uma parte fundamental nesta parceria e é uma responsabilidade social das empresas e, portanto, temos aqui uma forma de conseguir que projetos venham para a nossa região, melhorar a vida de quem cá vive, trazer pessoas novas para que nós possamos ter uma região com um desenvolvimento diferente e isso ser resultado de uma simbiose entre os privados e o público e com isso conseguirmos efetivamente que a nossa região tenha uma qualidade de vida superior. Até porque é um investimento de todos e para todos, não é? E acho que é uma boa forma também de terminarmos esta Fênix Talks. Muito obrigada à Paula Arsénio, muito obrigada a João Cascalheira. De hoje a 8 dias encontramos-nos sempre no horário do costume e naquela que é a frequência habitual da Voz da Planície, através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Protejam-se e acompanhem-nos sempre. Até lá.